Queridos, a paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez à Academia de Pregadores, na nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o segundo trimestre de 2022, lições comentadas pelo pastor Osiel Gomes, nosso professor aqui na Academia de Pregadores, um homem de Deus, pastor Osiel Gomes, um amigo querido. A aula de hoje estudaremos a lição de número 6, do dia 8 de maio de 2022. O título da nossa lição é Expressando Palavras Honestas. Nós vamos tratar hoje sobre aquilo que nós falamos, sobre as nossas palavras. Como diz o pastor Osiel Gomes no início dos nossos comentários, houve o tempo que a palavra de um homem tinha validade mais do que um documento assinado. Infelizmente, esse tempo não existe mais. É claro que eu defendo isso. Eu digo que quando eu empenho a minha palavra, a palavra está empenhada. Sem dúvida, existem circunstâncias que nós empenhamos a palavra e nós não temos condições de cumprir a palavra empenhada por circunstâncias alheias à nossa vontade, caso fortuito ou motivo de força maior. E nós precisamos, humildemente, reconhecer quando isso acontece, pedir perdão, justificar. É preciso justificar. Tem gente que fala, eu não tenho que dar satisfação da minha vida. Tem. Ninguém é livre para fazer o que quer, sem ter que dar nenhuma satisfação para ninguém. Nós precisamos, sim, falar para as pessoas, infelizmente não deu, aconteceu esse problema, caso fortuito, um motivo de força maior, uma situação extra, não depende de mim. Enfim, a gente vai perceber que o apóstolo Paulo fez isso com a igreja de Corinto. Mas a regra é, as nossas palavras têm que ser honestas. Paulo, ao escrever para a igreja de Éfeso, a carta aos Efésios, se não me falha a memória, lá pelo capítulo 4, ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, antes somente aquela que sirva para a edificação. Nós precisamos aprender a falar aquilo que edifica. Aquilo que edifica. Eu acredito que você já ouviu a história das 3 peneiras. Conta-se que um discípulo de Aristóteles, o grande filósofo Aristóteles, chegou para ele e disse, meu senhor, eu tenho algo para te contar. E ele disse para o discípulo, espere, o que você vai me falar já passou pelas 3 peneiras? Aí ele falou, 3 peneiras? O que são as 3 peneiras? E ele disse, a primeira peneira é a peneira da verdade. O que você vai contar é verdade? Você já testou esta verdade? Infelizmente, hoje, até nas redes sociais, as pessoas estão reproduzindo mentiras. Ai, pastor, mas eu recebi, achei tão interessante. Eu não sabia que não era verdade. Então, procure saber. Antes de divulgar, antes de passar por você, porque depois que passa por você e você divulga, é você que está divulgando. Procure saber, procure passar pela peneira da verdade. A segunda peneira, disse Aristóteles, é a peneira da necessidade. Ah, ok, já passou pela peneira da verdade, é verdade o que você vai falar, agora é necessário. É preciso falar agora. É realmente essencial. Tem gente que fala aquilo que é verdadeiro, mas desnecessário. Salomão, escrevendo em Provérbios, ele diz assim, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Toda palavra tem um tempo para ser falada. Ah, pastor, mas é verdade, a gente tem que falar no seu tempo. Ah, mas a Bíblia diz que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Pregar. A palavra de Deus tem que ser pregada a tempo e fora de tempo. Por quê? Porque a palavra de Deus passa pelas 3 peneiras. Eu vou te falar, e você vai entender. A palavra de Deus é a verdade e a palavra de Deus tem uma necessidade de ser pregada. Então é necessário. A terceira peneira, disse Aristóteles, é a peneira da bondade. O que você vai falar é verdadeiro? É necessário? É bom? Além de ser bom, produz a bondade, promove a bondade. Eu acho que o discípulo de Aristóteles pensou e talvez disse,
deixa para lá, uma outra hora a gente fala sobre isso. Então, que tudo que sair da nossa boca seja verdadeiro, necessário e bom. Se for verdadeiro, necessário e bom. Agora, pense nisso em relação à palavra de Deus. Verdadeira, necessária e boa. Então, a palavra de Deus tem que ser pregada a tempo e fora de tempo, em qualquer circunstância e em qualquer situação. As coisas que nós falamos, nem sempre. Meça. Passe por esses 3 crivos primeiro. Pense. E só depois disso, seja verdadeiramente um proclamador daquilo que é verdadeiro, daquilo que é necessário e daquilo que é bom. E a bênção de Deus estará sobre a tua vida. Texto áureo da nossa lição está em Mateus capítulo 5 e versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. Ou seja, é engano. O sim, sim, não, não é algo definido, determinado. Ó, não, é isso que eu penso, é isso que eu não penso, fui eu que falei. Pronto, simples assim. Verdade prática. Fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. Eu já disse aqui no início da aula, quando nós prometemos alguma coisa e não temos condições de cumprir por um motivo extra à nossa vontade, caso fortuito, motivo de força maior, ok, infelizmente aconteceu. Agora, tem gente que todo dia ele está prometendo coisas e nunca pode cumprir, e todo dia ele está arrumando desculpa falando que não é culpa dele. Aí não, aí não. Isso acontece de vez em quando. É só de vez em quando que ocorre um caso fortuito ou motivo de força maior. No geral, nós temos que empenhar a palavra, que é a nossa palavra-chave, empenhar a palavra naquilo que a gente sabe que vai poder fazer. E depois que empenhar a palavra, nos esforçar para cumprir, ok? Palavra empenhada é palavra que deve ter o nosso esforço no seu cumprimento. Leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 5, versículos 33 a 37. Outro sim. Ouviste, Jesus está sempre falando, olha o que eles disseram, olha o que eu digo. O que Jesus diz é superior a tudo que já foi dito. Então, acredite no que Jesus diz, porque quando ele fala, é como uma lei que é promulgada, que na sua própria promulgação escreve assim, revogam-se todas as disposições em contrário. O que Jesus fala é superior, tem uma validade. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Jesus está falando o seguinte, votos, juramentos, a gente vai ver isso no corpo da lição, eram comuns no Antigo Testamento. Mas Jesus está dizendo o seguinte, se você tiver integridade no seu falar, você não precisa jurar. Eu juro pela vida do meu filho. Jesus está falando, não jure pelo céu, porque é o trono de Deus. Não julgue pela terra, porque é o lugar onde estão os seus pés. Não julgue pela sua cabeça, porque você não pode tornar, se eu pudesse, tornar os fios de cabelos negros, sem precisar pintar. Uma vez eu inventei, deixa eu fazer um retrocesso. Era uma tintura assim, não total, mas que diminuía os cabelos. Toda semana tinha que retocar o negócio. Eu falei, não dá, não aguento. Eu não aguento toda semana estar retocando tintura de cabelo. Deixa do jeito que está. Mais para frente, quem sabe eu faço alguma coisa, mas deixa do jeito que está. Mas se eu pudesse tornar os fios brancos em preto, eu não tornaria todos os brancos em preto, mas alguns. Eu deixaria um pouco mais grisalho, menos branco. Mas, enfim, não podemos fazer isso. Aí Jesus diz, não jures nem pela tua cabeça,
nem pela vida, você não pode jurar nem pela minha cabeça, pela vida do filho, juro pela minha sogra. Não faz isso, não faz isso. A vida da sua sogra não é sua também. Vamos lá. No corpo da nossa lição, no primeiro ponto, pastor Osiel vai tratar sobre não devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra. E ele vai nos abordar sobre a lei do juramento e vai falar que a lei enfatizou a seriedade. Aqui, ó. A lei enfatizou a seriedade dos juramentos e proibiu o juramento por deuses falsos. Ponto. Isso aqui é ponto pacífico. Não se podia jurar por deuses falsos, mas havia juramentos. Por exemplo, José, quando estava para morrer, sabendo que Deus ia tirar o povo de Israel do Egito e levar para uma terra que havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó, a Bíblia diz, em Gênesis, que ele fez os seus irmãos jurarem que levaria o seu corpo para ser sepultado em Canaã. Então, havia esses juramentos. Quando Eliezer foi buscar Rebeca, a esposa para Isaque, Abraão fez ele jurar. Falou, põe a mão aqui debaixo da minha coxa, jura que você vai trazer alguém da minha família. Então, havia esses juramentos. Existem dois tipos de juramentos no Antigo Testamento. Juramentos feitos por homens e juramentos feitos por Deus. Juramento é uma promessa, é um pacto, é uma garantia, é o empenho da palavra com a garantia pública. Um médico faz o seu juramento. Eu, como policial militar, fiz o juramento quando formei soldado, fiz o juramento quando formei sargento. Então, fiz o juramento quando fiz curso de atualização em segurança pública. Então, na minha vida profissional, eu fiz 3 juramentos. Juramento é uma confissão pública, é o empenho público da sua palavra, para que esse conhecimento público nos ajude também, nos obrigue a cumprir a palavra. Mas era proibido no Antigo Testamento jurar por deuses falsos. O propósito da lei do juramento. O propósito do juramento antes era benéfico. Tinha o objetivo de descobrir a verdade. Então, a pessoa jurava e aí isso era público e fazia com que a verdade viesse à tona. Os juramentos nas Escrituras são de 2 tipos, aqueles feitos por Deus e aqueles feitos por homens, ok? Então, esses são os 2 tipos de juramentos que tem no Antigo Testamento e, como diz o nosso próprio comentarista, eles eram benéficos. Ah, então eu posso jurar? Não, porque Jesus modificou a coisa. Jesus ampliou a lei. Ele diz, a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Não precisa jurar, juro pelo Deus do céu que eu vou te dar um presente. Não, não precisa jurar. Só você falar, irmão, eu vou fazer isso e pronto, a sua palavra está empenhada. A palavra do homem precisa ter validade. E não só do homem, da mulher também. Isso fala de caráter. Tem validade a palavra. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Não jureis nem pelo céu e nem pela terra. É o que nós já comentamos aqui. E o próprio texto bíblico, no próprio texto bíblico, Jesus deixa claro por que não se deve jurar nem pelo céu, nem pela terra. E o pastor Osiel vai nos dizer que um cristão verdadeiro e sincero que tem o coração transformado pelo evangelho, não precisa invocar qualquer elemento como o céu e a terra para afirmar que o que está dizendo é a verdade, posto que a essência da verdade está no íntimo do seu coração. A essência da verdade está no íntimo do seu coração, no qual não há mentira, engodo ou engano. Pronto. Simples assim. Palavra. Ó, empenhei a minha palavra, a palavra está empenhada. Pronto. E acabou. Ah, você falou? Falei, irmão, falei. Você empenhou a palavra? Empenhei. Então pronto, vamos cumprir. Vamos cumprir. Simples assim. Por isso que não precisa jurar. Nós já tratamos disso aqui no momento que eu fiz a leitura bíblica em classe. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial.
Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo ponto, nossas palavras devem ser sim e não. Primeiro parágrafo, como deve ser o nosso falar. Tomar cuidado com o que se fala é valioso demais. A palavra é como a flecha lançada. Ela saiu da boca. A palavra que saiu da boca não tem jeito de engolir de novo. Não tem jeito, é como a flecha lançada. Esta atitude declara que tipo de pessoa nós somos. Tem gente que joga muita palavra fora, gente. Tem gente que fala o que não deve, fala demais. E o que nós falamos demonstra o que nós somos. Aliás, a Bíblia diz que a boca fala, eu já disse isso aqui, do que o coração está cheio. Então, nós estamos falando aquilo que está no nosso coração. Um cristão verdadeiro sempre procura falar com verdade e sabedoria. A minha avó, mãe da minha mãe, vovó Maria, ela dizia, ela era analfabeta, analfa de pai, beta de mãe. Ela dizia o seguinte, eu não sei, quem fala pouco erra pouco. Tem gente que fala muito. A gente tem que procurar falar o essencial, o necessário. Falar com sabedoria, falar com verdade, expressar aquilo que é necessário. Tem gente que, como diz um dito popular, fala pelos cotovelos, fala demais, sem necessidade, entra em coisa que ninguém pediu a opinião dele. E aí se queima, se perde a credibilidade. Uma pessoa que... Teve uma vez que eu estava com um camarada num carro e a gente estava num lugar em Belo Horizonte. Não vou falar assim nem aonde, nem nada,
para o sujeito assistir, se ele assistir minha aula, ele nem desconfiar. É lá de Belo Horizonte, isso eu posso falar. Aí a gente estava num lugar e a esposa dele ligou. Aí ele falou comigo, falou com a esposa dele, não, eu estou em tal lugar. Só que a gente estava a uns 3 quilômetros do lugar onde ele disse que nós estávamos naquele momento, mas a gente estaria naquele lugar. Eu falei, rapaz, por que você não fala com a mulher onde a gente está de verdade? Não, vai ficar. Eu falei, rapaz, irmão, tem gente que acostumou a falar o que não deve. Tem gente que acostumou a falar mentira. Mente, nunca, entendo o que eu vou falar aqui agora. Nunca acredito, ou eu acredito que a mentira nunca é necessária. Mas tem gente que mente até desnecessariamente. Ele mente por hábito, mente por brincadeira. E Provérbios diz que como louco que lança de si faíscas, flechas e mortandade, assim é aquele que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Não tinha nem necessidade do camarada mentir, ele estava mentindo, era só ele falar para a mulher dele, não, nós estamos em tal lugar, pronto, estamos indo para casa, mas estamos em tal lugar. Aí ele falou, estamos indo para casa, mas estamos do lugar que a gente estava, ele falou que a gente estava a 3, 4 quilômetros para frente. Ou seja, hábito de mentir. Hábito de mentir. E isso compromete o nosso, ou isso demonstra o nosso caráter e compromete aquilo que nós somos. Segundo parágrafo do segundo ponto. Sim e não na vida de Paulo. Pastor Osiel vai deixar claro aqui para a gente que Paulo, ele planejou, ele intentou ir à igreja de Corinto, mas não foi possível por fato fortuito e motivo de força maior, motivos alheios à sua vontade. E aí a igreja de Corinto, a igreja não, alguns crentes ruins de Corinto, começaram a questionar o apostolado de Paulo, porque ele não tinha cumprido a sua palavra. Aí Paulo refuta os seus opositores, dizendo que não era o tipo de pessoa que dizia sim, quando na realidade queria dizer não. Ele disse, isso aqui é muito importante, ó. Existem circunstâncias que as coisas acontecem e nós não conseguimos realmente cumprir aquilo que falamos. Mas quando nós falamos, o nosso coração queria realmente fazer aquilo que nós dissemos, e não o contrário. Agora tem gente que sabe que não vai dar. Ih, irmão, isso me faz uma raiva, varão. O camarada pega um serviço para você. Aí ele fala com você assim, segunda-feira eu te entrego. Eu ia falar um miserável, mas não pode, né? O ordinário sabe que não vai dar tempo de te entregar na segunda. Então fala, irmão, eu preciso de um mês. Porque se ele me falar que precisa de um mês, fica no meu julgamento, nas minhas condições. Mas aí ele não fala porque ele tem medo que eu dê o serviço para outro fazer. Aí ele fala, não, semana que vem eu entrega, segunda-feira, ok, certinho, bacana. Aí dá segunda-feira, o camarada não te entrega o serviço. Aí dá terça também não, quarta também não. Ele sabe que não podia. Agora, não, pastor, não deu certo porque meu filho internou, eu precisei prestar assistência para minha esposa, eu passei mal, quebrou um equipamento aqui, faltou energia, sei lá, qualquer coisa aconteceu. Caso fortuito ou motivo de força maior, não foi possível. Mas quando o camarada sabe que não vai dar e ele fala com você que dá, e aí é uma frustração, é um sentimento ruim, quebra a confiança, faz raiva da gente. Às vezes você planejou algo para aquela circunstância e aí já não vai dar certo. Aí por causa da mentira do outro, você passa por, meu Deus do céu, você passa por mentiroso também. É terrível, terrível. O que procede do maligno é engano. Eu coloquei isso aqui, eu fico meio irritado com esse negócio, porque pensa num trem que me faz raiva. O camarada falar que vai me entregar um serviço, me fala que vai poder entregar só daqui a um mês e me entrega com 15 dias. Eu prefiro assim. Tem um amigo meu que algumas vezes eu precisei de pegar alguns valores financeiros emprestados com ele, aí eu falava, eu posso pagar dentro de 3 meses. Quando máximo 1 mês e meio, 2 meses, eu sabia que eu podia pagar. Mas então você está mentindo também. Não. Eu estou fazendo um acordo com ele. Vamos acordar que daqui 3 meses eu te pago, mas eu já sabia que podia pagar antes. E aí eu ganho crédito com ele e também não comprometo a minha palavra. Eu estou prevendo também uma situação. Então é melhor fazer isso. Fala que você pode me entregar só daqui a 30 dias e me entrega com 15, que vai ganhar um bônus ainda. Mas não fala que me entrega segunda e
sabendo que não dá para entregar. Porque aí irrita a gente. Isso é coisa do cão, obra do cão. Isso é obra do maligno, engano, mentira, o coração direcionado para uma vida de engano. Isso não pode ser conduta de um crente, não pode ser conduta cristã. Terceiro parágrafo do segundo ponto. O que passar disso é de procedência maligna. Eu acho que nem preciso comentar sobre isso aqui, né? Aquilo que é voltado para o engano, aquilo que não presta é de procedência maligna. E acabou. Acabou. Ok? Deus fala, irmão. Deus fala. Deus é um Deus que fala. Eu vou falar para vocês o que está acontecendo. Eu estou gravando e o André, nem sei o que ele está me mostrando ali, ó. Mas ele está me mostrando um negócio ali, ó, de trás da câmera. André, se você prometeu fazer algo e não está fazendo, André, você faz. Faz. Porque isso é obra de engano, não é de Deus. Ai, ai, ai. Não, eu e o André temos um negócio aqui que ele prometeu para mim. Não, mas eu entendo você, André, eu entendo. Aí, ó, nós temos que consertar um negócio aqui. Você vai deixar isso gravado, André. Você não vai cortar isso para os alunos saberem. Não, irmão. É claro que o André está brincando comigo. O André realmente fez. Nós temos um acordo em algumas coisas comerciais, mas que a gente é flexível. É flexível. Eu já falei com ele, não, tá tranquilo. Eu sou flexível com isso. Tá bom, André? Você não precisa nem de perdão, porque não há o que você perdoar, você não falhou, não. Glória a Jesus, meus irmãos, mas são coisas complicadas, coisas que parecem simples, brincadeiras à parte, mas na vida cristã tem coisas que parecem simples. Eu anotei aqui, ó, nesse terceiro ponto aqui, eu vou falar isso aqui agora. Terceiro ponto, honestidade com nossas palavras. Primeiro parágrafo, a palavra honestidade. Então, o que é a palavra honestidade? E o pastor Aziel define muito bem aqui, ó. É uma virtude. É uma virtude de alguém que é correto, sincero. Do hebraico, yashar, que é reto, honesto, correto, direito, plano, certo, justo. Eu escrevi aqui e vou fazer questão de dizer. Eu estou brincando com essa situação do André aqui, é brincadeira nossa aqui, na real, como diz meus meninos. Vou te dar a real, é brincadeira mesmo. Mas nós precisamos ter cuidado porque pequenas falhas de forma consecutiva pode nos fazer perder a credibilidade. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu tenho um amigo que existe algumas coisas que, quando ele fala, eu digo, não, você não vai cumprir isso aí. Porque ele nunca cumpriu, naquele aspecto, algumas palavras, ou em diversas situações, ele nunca cumpriu aquela palavra comigo. E eu já falei com ele, não, mano, ó, continuamos amigos, eu gosto de você, mas eu sei que essa é a sua falha, essa é a sua deficiência. Você precisa corrigir isso. Eu falei com ele, você precisa corrigir isso. Você nunca cumpriu a sua palavra comigo nesse quesito, nenhuma vez sequer. Ou seja, ele já perdeu a credibilidade comigo naquele aspecto, naquele quesito. Então, pequenas falhas consecutivas faz a pessoa perder a credibilidade. Irmão, e não tem coisa pior do que um crente sem credibilidade. O crente que... Não, ele não vai cumprir. Não, ele está falando que vai fazer, mas não vai fazer. Não, ó... Eu teve um camarada uma vez crente, não é esse amigo que eu falei, um camarada crente. Ele foi fazer um serviço para mim, aí ele fez o serviço pelas metades. Aí ele falou assim, faltava na época, tem anos isso, já deve ter uns 8, 9 anos isso. Ele falou comigo assim, aqui, pastor, falta R$500 para você me pagar o restante do serviço, e eu não te entreguei o serviço todo ainda, mas... eu estou precisando desse dinheiro, tem como você me passar esse dinheiro? E eu te prometo que eu faço o serviço para você. Eu falei na época, não vou passar esse dinheiro para esse camarada. Ele não vai fazer esse serviço. Aí teve uma pessoa que falou, não, faz, não sei o quê. Aí eu passei o dinheiro. O camarada nunca mais voltou. Eu perdi o dinheiro, não terminou o serviço, o camarada não voltou nem para limpar a bagunça dele e pedi a amizade. É crente.
Ah, pastor, mas esse camarada, e no céu, como é que vai ser? Fica tranquilo, irmão. No céu convém que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E o que é mortal se revista da imortalidade. Quem sou eu para falar que o camarada vai perder o céu por isso? Eu não falo, isso aí é um problema dele e Deus. Ah, mas como é que vocês vão viver no céu? No céu vai ser tudo diferente, irmão. A mente vai ser diferente. Nós vamos para o céu, morar juntinho lá, um do lado do outro, sem problema. Mas você acha que eu ponho ele dentro da minha casa para fazer algum serviço? Você acha que eu indico ele? Nunca mais na vida. Nunca mais. E o camarada ficou com raiva de mim. Aí, às vezes, ele estava num culto, nem me cumprimentava, acabava o culto, zarpava. Não, passava, virava a cara. Eu fiquei errado ainda, porque eu paguei o camarada, ele não fez o meu serviço, aí eu tive que pagar outro para vir terminar o serviço, e eu ainda fiquei errado. Pequenas falhas consecutivas nos faz perder a credibilidade. Então tem gente que fala uma coisinha aqui, outra coisinha ali, outra lá, e daí a pouco ele está sem credibilidade. E eu vou falar aqui, para nós aqui, homens, sexo masculino, para nós homens, um homem sem credibilidade, irmão, não é nada, nada. A Bíblia diz que melhor é o bom nome do que as muitas riquezas. Do que as muitas riquezas. Nós precisamos de credibilidade. Nós precisamos ter palavras. Sim, sim, não é não. Acabou. Foi você que falou? Fui eu que falei. Não, isso aí não fui eu que falei, não. Isso aí não fui eu, não. Então, nós precisamos disso. Vamos à frente aqui. Segundo parágrafo do terceiro ponto. É possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? É claro que é, sem dúvida nenhuma. Não há como negar que nesse mundo, muitos já adotaram a mentira como um hábito. Eu falei disso aqui, ó. Mentira como um hábito. O camarada nem precisa mentir, gente. Repito o que eu disse, eu acho que em todas as circunstâncias a gente tem que falar a verdade. Mas quando eu falo nem precisa mentir, é assim, é uma situação de que nem precisava ele ludibriar, falar qualquer coisa. Como diz o nosso comentarista aqui, ó, camarada que usa de meias verdades. E meias verdades também são mentiras. Não existe, isso é mais ou menos mentiroso. Não. Não existe, isso é mais ou menos verdadeiro. Ou é verdadeiro ou não é. Meias verdades também são mentiras. E aquele que mente é filho do diabo. Jesus é a verdade em essência e os que vivem nele são honestos em tudo. E seu falar é sim, sim, não, não. Nisso aqui, irmãos, nós não podemos flexibilizar isso de forma alguma. É possível ser honesto. O mundo jaz no maligno, mas nós pertencemos ao Senhor. Terceiro parágrafo do terceiro ponto e o último ponto da lição. Dando testemunho. E aqui fica uma pergunta. Você é conhecido por ser uma pessoa de boa palavra? Ou quando alguém fala no seu nome, fala, vixe. Se dissermos a verdade durante todo o tempo, vamos nos sentir menos pressionados a apoiar nossas palavras em juramentos e promessas. Eu sempre digo isso aqui, ó, a mentira. Deixa eu tentar escrever melhorzinho para vocês aqui, gente. A mentira tem várias faces. Mas a verdade tem uma só. O camarada mente e ele tem que ficar inventando tanta coisa para apoiar a mentira. Tanta coisa para apoiar a mentira. Aí ele inventa e vai criando. A mentira não tem fim. É um trem de louco. Tem várias faces. O cara tem que ficar inventando uma coisa, inventando outra. Vai aqui, vai ali. A verdade não. A verdade tem uma face só. Você conta a verdade. E é interessante que quando é a verdade, a gente vê coerência. Eu falo com os meus filhos.
Quando vocês fizerem algo errado, me fala a verdade. Papai, errei, falhei, me ajuda. Eu sou criado numa sociedade que os pais diziam, quem fala a verdade não merece castigo. E mesmo errando, a gente diz, ó, fui eu, errei, pronto, acabou, vamos consertar aqui, me ajuda, e pronto. Pronto, simples assim. A mentira a gente tem que ficar recriando, falando outra coisa, inventando e mentindo. A mentira não tem fim. Então é melhor conviver e falar a verdade, porque ela tem uma face só, do que falar mentira, que tem diversas faces. Meus queridos, que as nossas palavras sejam palavras íntegras, sinceras e verdadeiras. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e que esta seja uma característica do nosso caráter, falar a verdade. Deus te abençoe verdadeiramente. Um grande abraço e até a próxima aula em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.